Olá a todos. Vamos agora resolver a questão número 24, que caiu na prova da Petrobras no ano de 2018. A prova é para o cargo de engenheiro de equipamentos júnior. Temos aqui um circuito puramente resistível, alimentado por uma fonte CC. A questão nos pergunta a seguinte situação. Se for instalado um amperímetro ideal entre os nós 1 e 2, qual vai ser a leitura que esse instrumento vai indicar? Então, aqui eles nos dão as opções, né, que são as correntes em miliamperes. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo e escolher a alternativa correta. Vamos fazer uma breve revisão daquilo que a gente for precisar. O primeiro assunto é sobre a diferença entre um amperímetro real e o amperímetro ideal que a questão está falando. Então, um amperímetro real, o que acontece? Se você tem os nós 1 e 2 e instalar um amperímetro entre eles, você vai ter a indicação da leitura da corrente que atravessa, mas só que por fatores construtivos, o amperímetro ele tem uma resistência interna. Tá? Obviamente que quanto menor essa resistência, melhor para não interferir na medição. O que é bem diferente do amperímetro ideal, que por sua vez tinha uma resistência interna nula. Então, o amperímetro ideal, obviamente, que é uma coisa que não tem, né, porque todos os amperímetros têm uma resistência interna, mas o amperímetro ideal ele tem uma resistência interna nula. Então, se você colocar um amperímetro entre os nós 1 e 2, você vai estar fazendo um curto-circuito. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é a equivalência entre fonte de tensão e fonte de corrente, porque isso aqui ajuda a simplificar o circuito. Então imagina que a gente tem essa situação, a gente tem uma fonte de tensão aqui, V, em série com uma impedância interna Z, tá? Entre os nós A e B. E por ela está passando uma corrente I. Tá? Então essa tensão V vai ser o produto da impedância Z pela corrente I. Isso pode ser substituído, né, entre esses nós A e B, essa seguinte fonte de corrente. Ela vai ter intensidade I, que vai ser essa fonte de tensão V dividido por Z, né, está aqui, só que agora a impedância interna vai ficar em paralelo com a corrente. Tá? Para a fonte de tensão a impedância está em série e para a fonte de corrente a impedância está em paralelo. Tá? Essa equivalência que a gente está vendo aqui no quadro ajuda a simplificar muito alguns circuitos elétricos. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o circuito divisor de corrente. Então, ele é útil quando a gente tem duas impedâncias em paralelo, igual a gente está vendo, Z1 e Z2. Então, se a gente sabe a corrente total I que está circulando nesse circuito e queremos saber as correntes individuais em cada uma das impedâncias, então a gente aplica o circuito divisor de corrente. Então, se a gente quiser saber a corrente I1 em função da corrente I conhecida, então o que a gente faz? I1 vai ser a corrente I total, que é a corrente I, que multiplica a impedância oposta, ou seja, a impedância oposta a I1 é Z2. E depois divide isso, a impedância pela soma das duas impedâncias. Já a corrente I2 vai ser quem? A corrente I total, que multiplica a impedância oposta a I2, que vai ser Z1, e por sua vez divide a soma das duas impedâncias. Então, com essas informações aqui, dessa breve revisão, a gente consegue fazer o exercício. Então a gente já viu que quando a gente instala um amperímetro ideal entre os nós 1 e 2, a gente está provocando um curto-circuito, tendo em vista que vai ser um instrumento de impedância nula. Então a gente vai ter que descobrir quem é essa corrente I que está passando por esse curto-circuito. Olhando esse diagrama que a gente está vendo aqui, a gente pode fazer duas simplificações. Esses dois resistores de 400 e 200 ohms estão em série, então a gente pode reduzir eles a um só. E também essa fonte de tensão de 24 volts que está em série com o resistor de 240 ohms, a gente vê que isso aqui é uma fonte de tensão. Então, a gente pode também converter isso numa fonte de corrente que vai simplificar o nosso cálculo. O que vai nos resultar nesse circuito aqui de baixo. Então, essa fonte de corrente ela vale 0,1 amperes, por quê? Porque se a gente pegar 24 e dividir por 240, vai dar 0,1. Esse resistor que está em série com a fonte de tensão de 240 ohms, agora ele vai ficar em paralelo com a fonte de corrente. Tá? Então, aqui nesse circuito agora, a gente pode fazer mais duas simplificações.
A primeira delas é pegar esses dois resistores de 240 e 400 ohms, já que eles estão em paralelo, eles podem virar um só. A segunda simplificação é esse resistor de 600 ohms. O que acontece? Ele está em curto-circuito. A gente está vendo que tem um curto-circuito aqui, então toda a corrente que for passar, certo? Vai passar aqui nesse trecho onde está indicado a corrente I, que é o próprio curto-circuito. Então, esse resistor de 600 ohms é como se ele não existisse. Vamos ver quem é a resistência equivalente entre esses dois resistores aqui, de 240 e 400 ohms. Então, se dois resistores em paralelo, vai ser o produto pela soma. Então, a gente multiplica em cima, 240 vezes 400, e no denominador pega a soma, 240 mais 400. Fazendo a conta, a gente acha um resistor equivalente de 150 ohms. Sobrou para a gente, então, esse circuito aqui que está na direita. Então, temos uma fonte de corrente 0,1 ampere. Aqui, em paralelo com a fonte, temos um resistor de 150 ohms. E desse nó para frente, até chegar ao curto-circuito, tem uma resistência de 600 ohms. Aqui, claramente, a gente está vendo que o resistor de 150 está em paralelo com o resistor de 600 ohms. Então, se a gente quer saber a corrente I que está passando nesse ramo, basta aplicar o divisor de corrente. Então, essa corrente I que o exercício quer vai ser dada por quem? Então, vai ser a corrente total, certo? Que é essa fonte de 0,1 ampere. Então, a corrente total é 0,1 vezes a impedância oposta à corrente I, que nesse caso vai ser 150. E esse valor a gente vai ter que dividir pela soma das duas impedâncias, que é 150 mais 600. Fazendo as contas, a gente tem que essa corrente I vale 0,02 amperes. Que por sua vez, né, que se a gente multiplicar isso por 1000, a gente vai ter 20 miliamperes. Então, esse 20 miliamperes é essa corrente que está descendo aqui, essa corrente I. Sendo assim, lá no gabarito, a gente tem a alternativa C para marcar. Então, ficamos por aqui. Obrigado para quem assistiu. Se você tiver outra ideia de resolver esse exercício, fique à vontade de deixar nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.